A gente sabe que a Ellie Hazelwood é uma das autoras mais queridinhas do momento e ela constantemente tem tentado se reinventar, escrevendo livros que saem do escopo da comédia romântica e nos entregando histórias bem variadas e um tanto interessantes. Ela fez isso com Noivo, seu primeiro romance paranormal, e ela apostou novamente com Não é Amor, trazendo aí o seu primeiro romance erótico. Os livros da Ali de comédia romântica já contêm cenas quentes, só que Não é Amor, a proposta é diferente. A proposta é realmente trazer cenas mais quentes, mais descritivas e com mais quantidade. E será que ela conseguiu acertar dessa vez? Eu li recentemente Não é Amor, o novo lançamento dela, e eu vim te contar tudo a respeito desse livro, o que eu achei dessa história e o que você também pode esperar desse novo livro da Ali Hazelwood. Mas antes da gente falar sobre essa leitura, eu vou me apresentar. Oi, eu sou a Mika. Aqui a gente faz resenhas, indicações, tags de livros. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aí no canal, faça parte dessa comunidade. Deixa também o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Agora sim, vamos falar sobre Não é Amor, o novo livro da Ali Hazelwood. Vocês sabem, eu não gostei tanto assim de Noiva. Na verdade, foi uma boa leitura, mas eu não considero o melhor livro da Ellie Hazelwood, na minha opinião. Sei que muitas pessoas acham ele inovador, acham ele interessante, mas como eu sempre li romances paranormais, eu achei o livro dela até que mediano para o gênero. Mas ainda assim foi uma boa leitura, foi super interessante, e eu fiquei também muito animada para fazer a leitura de Não é Amor, justamente porque a autora, ela tá meio que saindo da zona de conforto, né, saindo das comédias românticas e entregando abordagens mais alternativas. Se bem que migrar de comédias românticas para um romance erótico não tem tantas dificuldades assim, mas ainda assim é algo que requer um pouco mais de atenção, principalmente porque livros eróticos tendem a sempre ficar naquela mesmice das cenas quentes, e às vezes isso pode ser chato para o leitor, pode ser cansativo, então também tem que ter um meio termo, tem que ter história além das cenas eróticas. E a história de Não é Amor é focado em dois personagens, a Ru e o Eli. A Ru é uma engenheira química que trabalha em uma startup de tecnologia que foca na pesquisa de biocombustíveis, apesar de que ela mesma foca em outro tipo de pesquisa, como a engenharia de alimentos. Já tem alguns anos que ela trabalha ali e ela se sente muito confortável nesse ambiente e muito grata a Florence, que é a CEO dessa empresa, que deu a oportunidade para ela de trabalhar na pesquisa que ela tem interesse e que também é uma das suas melhores amigas. Isso é um feito muito grande porque a Ru é o tipo de pessoa que não consegue se abrir tão facilmente assim às outras pessoas. Ela vem de um lar disfuncional, passou por alguns traumas em sua vida e isso contribuiu cada vez mais a sua personalidade mais tímida e introspectiva. Então ela não consegue se abrir tão facilmente para outras pessoas se ela não tiver tido contato com elas anteriormente. Isso também reflete muito na sua vida íntima. Como ela nunca namorou e nunca teve interesse em se abrir para um relacionamento, a forma que ela encontrou de aplacar as suas necessidades sexuais é através do sexo casual. Então ela tem um aplicativo onde ela conversa com homens e já deixa muito claro quais são as suas limitações, o que ela quer, que é só sexo, e ela acaba se encontrando com eles apenas uma noite, faz o que precisa fazer e cada um segue a sua vida. Acontece que ela marca um encontro com ele, o nosso outro protagonista, só que quando eles se encontram pessoalmente, o irmão mais novo da Ru, que é muito problemático, ele acaba surgindo ali e mia o encontro dos dois. Então eles acabam não tendo nenhuma interação sexual, mas trocam algumas habilidades e eles acabam se conhecendo um pouco. E o Eli fica muito intrigado a respeito da Ru, porque, como eu falei, ela é uma pessoa muito fechada e ela é muito direta, então não tem papo furado com ela. E ela deixa muito claro que essa seria a última vez que eles se veriam, já que ela tem essa regra de não se envolver com outra pessoa mais de 2 vezes. Mas as coisas não funcionam do jeito que ela gostaria, porque no dia seguinte ela descobre que a empresa que ela trabalha pode ser comprada através de uma aquisição hostil. Uma empresa chamada Harkness comprou o financiamento da empresa que ela trabalha. Se caso eles não pagarem o financiamento a tempo, a Harkness pode tomar a direção da empresa à força. E é isso que a Ru quanto a Florence não querem que aconteça, porque uma reestruturação empresarial pode colocar muitas coisas em risco, inclusive as patentes das pesquisas que elas estão fazendo durante todos esses anos que a empresa ficou aberta. E é nesse
nesse momento específico que a Ru e o Eli se encontram novamente e ela descobre que ele faz parte da Harkness, essa empresa que quer comprar a empresa que ela trabalha. Fica muito claro que o conflito de interesses entre eles vai ser muito grande, porque o Eli representa a perda de um sonho das suas melhores amigas, que é a Florence. Então a Ru sabe que se envolver com ele seria não somente uma traição para sua melhor amiga, mas também colocar em jogo muitas das coisas em que ela acredita. Só que o que ela não contava é a atração imensa que existe entre eles. E o Eli, que não vai desistir tão fácil de ter uma noite com ela, vai fazer de tudo para mostrar que eles podem ficar juntos sim. Mas será que esse romance proibido vai vingar de verdade? Esse então é o nosso enredo de Não é Amor, esse novo livro da Ellie Hazelwood, e como vocês podem perceber, é uma história repleta de tropes que nós gostamos. Opostos que se atraem, romance proibido, romance de escritório. Então, se você gosta desse tipo de abordagem, você com certeza vai gostar de Não é Amor. Esse livro, assim como Noiva, é um dos mais diferentes da autora, porque ele não foca tanto na parte acadêmica, já que o contexto da história é uma organização onde dois interesses vão estar conflitando entre si, mas não seria um livro da Alice se não tivéssemos alusão às áreas STEM. Então, o fato da mocinha ser formada em engenheira química e fazer pesquisa a respeito da engenharia de alimentos é algo que vai ser bastante abordado ao longo da leitura, assim como esse assunto sobre patentes de pesquisa. Para quem fica os direitos de uma pesquisa laboratorial? A pessoa que desenvolveu ela ou a organização que está a financiando? São essas questões que a autora vai levantar enquanto desenvolve o romance do Eli e da Ru. Mas como o foco do livro é ser um romance erótico, essa parte que fica como palco de fundo, ela não é tão aprofundada assim. Ela embasa a história, embasa os lados opostos que os personagens estão no momento, só que não é aquele texto cheio de informações e detalhes que sempre nós vemos nos outros livros dessa autora. Então, para absorver a história no sentido geral, eu achei que Não é Amor é muito mais fácil de ser lido e muito mais fácil de você entender, justamente porque essa parte mais acadêmica e detalhada não é o foco da história. E aqui então nós temos dois personagens super interessantes, mas bem diferentes entre si. A Ru é uma personagem que pode causar um certo espanto e talvez não agrade todo mundo. Eu não tive esse problema com ela, eu achei ela uma personagem bem interessante, divertida em alguns momentos. O fato do seu humor ser um pouco mais seco, dela ser mais direta, isso foram características que me cativaram ao longo da história, então eu não tive nenhum problema com a personalidade dessa personagem, mas eu já vi algumas amigas que leram o livro reclamando um pouco disso, de não terem se conectado com ela, porque ela é uma pessoa muito reservada, tem problemas para fazer amizades, ela é um pouco mais antissocial, e você fica se questionando o porquê disso. Será que ela sofreu alguma coisa no passado? Será que alguma coisa fez com que ela fosse assim? São esses questionamentos que você se faz ao longo da leitura para tentar entender essa característica da personagem. Mas chega no final da história, a gente só percebe que, na verdade, foi assim que a autora quis criá-la. Essa é a personalidade dela. Ela é mais tímida, ela é mais quieta, mais na dela. Ela tem mais dificuldade em fazer conexões e isso não é devido a algum trauma, algum problema, mas porque ela simplesmente é assim. Mas como eu disse, isso pode ser um ponto de estresse para alguns leitores. Então, algumas pessoas podem gostar dessa personalidade, outras podem não entender, podem não se sentir conectadas com ela. No meu caso, não tive nenhum problema. Eu gostei da forma como ela foi desenvolvida, até porque o crescimento dela é mais em relação a se abrir para um relacionamento e não mudar de personalidade em si. Então, a autora sustenta esse jeito da Ru agir do início ao fim. Por isso que eu digo para vocês que não é devido a um trauma ou devido a alguma coisa. Essa é a personalidade que a Ali resolveu dar para essa protagonista. E é como falei, você pode entender ou pode não entender essa escolha. No meu caso, eu achei tranquilo, eu gostei muito dela. Achei uma personagem revigorante, principalmente pelo jeito como ela age com Eli. Ela é sarcástica, ela não querendo ser divertida, consegue ser divertida. E é justamente esse jeito tão excêntrico dela que chama a atenção do nosso protagonista. O Eli é aquele tipo de personagem que já no primeiro momento ele te encanta, ele te chama a atenção. Ele é bem diferente da Ru, ele é uma pessoa muito mais aberta, muito mais querida, divertida, que fala com todo mundo, a alma da festa, digamos assim. Mas mesmo tendo uma personalidade tão diferente da nossa protagonista, ele não a força a ser uma pessoa que ela não é. Muito pelo contrário, ele aceita o jeito dela e até mesmo se molda em algumas atitudes para entendê-la e para aceitá-la do jeito que ela é. Então aqui nós temos um romance onde é o mocinho que vai ceder espaço para que a protagonista possa se desenvolver, sem forçá-la em nenhum momento.
momento. E eu achei esse detalhe extremamente interessante no personagem, porque ele já é cativante e o fato dele conseguir viver a Ru pelo que ela é e sem pensar em mudá-la foi uma coisa que me deixou muito apaixonada por ele. E eu tenho certeza que se você for o tipo de leitor que não curte tanto a personagem feminina por causa dessas coisas que eu citei, eu tenho certeza que você não vai ter esse problema com Eli, porque ele é extremamente carismático, ele é um amor de pessoa e ele vai com certeza te fazer gostar da história por causa dele. Como estamos falando de um romance erótico, as primeiras interações entre os personagens é muito mais sexual, porque eles se conhecem em uma situação onde eles marcaram pra fazer sexo. Apesar de não ter acontecido e eles terem outras interações ao longo da leitura antes desse momento em si acontecer, a história continua sendo focada na interação sexual e nas cenas quentes. Então espere pelo menos entre 5 a 6 cenas quentes. Eu não contei quantas temos, mas temos bastante. E eu acho que para um romance erótico isso é ok. Até porque não são poucas, mas também não são excessivas. Eu acho que a autora ela conseguiu equilibrar muito bem todas as cenas quentes em todos os momentos da narrativa, sem deixar nenhuma delas muito jogada, assim, sabe? Sem motivo para acontecer, por exemplo. Mas a primeira cena quente em si, ela é muito mecânica. Você sente que os personagens estão um pouco mais robóticos, não é uma cena muito natural, digamos assim, porque a Ru, como eu falei, ela usa o sexo casual como um escape e ela tem uma certa padronização sobre como vai ser o sexo para ela. Você sente que ela muda de personalidade, ela fica muito mais robótica, muito mais mecânica e todas as suas ações acabam refletindo isso. Isso me leva a perceber que ela realmente vê o sexo apenas como algo funcional, como uma forma do corpo dela extravasar e receber uma recompensa que vai deixá-la feliz naquele momento. Por isso que as primeiras interações entre eles realmente são muito mecânicas, porque a protagonista vê o sexo dessa forma, como algo assim que você tem que fazer para sobreviver, para se sentir feliz, mas que depois que acabar você não vai pensar mais nisso. Porém, ao longo da história, quanto mais ela e o Eli vão se conectando, vão se abrindo, mais a forma como ela enxerga o sexo vai se modificando e essas interações vão mudando, se tornando mais intensas, mais emocionais e mais sensuais à medida que os personagens vão se apaixonando e se conhecendo cada vez mais. No geral, eu gostei muito das cenas quentes, tirando essas primeiras que são um pouco mais metódicas, digamos assim, não tem tanta sensualidade. Eu acho que a autora conseguiu trazer esse momento mais sensual, mais interessante para o leitor ao longo dos capítulos, né? Quanto mais o romance vai se desenrolando. Por isso que eu acho que todas as cenas quentes aqui, elas tiveram um propósito, não foram cenas quentes jogadas à toa. Eu acho que a autora conseguiu aproveitar cada uma delas nos momentos em que elas apareceram. E é interessante como a autora desenvolveu o relacionamento amoroso desses dois personagens. Porque no começo, depois de todas as investidas do Eli e os nãos da Ru, eles acabam entrando num acordo para ter relações sexuais, então eles resolvem ficar, né, pela primeira vez. Só que, como eu falei, essas interações vão se modificando ao longo do tempo e eles vão se aproximando cada vez mais. Só que a conexão em si, ela acontece muito pelas trocas de informações que ambos vão fazendo um ao outro quando eles estão juntos. Eles começam a compartilhar momentos muito íntimos e é a partir desse compartilhamento de experiências e sentimentos que vai construir a relação deles ao longo do tempo. O Eli, ele claramente é o personagem que se apaixona primeiro, ele sente uma atração muito grande pela Ru, ele acha ela muito bonita fisicamente, mas também sentimentalmente, emocionalmente, e ele faz de tudo, literalmente de tudo, para que ela se sinta amada, se sinta querida e para que ela possa se abrir para alguma coisa com ele. Só que isso, gente, acontece de uma maneira muito lenta e muito natural. Então, apesar deles terem as interações sexuais, o romance em si, onde eles vão realmente se perceber apaixonados um pelo outro, demora um pouquinho mais para acontecer. No caso da mocinha, tá? Porque o mocinho, ele já começa a se apaixonar por ela já no primeiro capítulo e isso fica muito evidente ao longo da leitura e é bem legal como ele tenta mostrar que ele gosta dela, mas sem forçá-la a tomar uma atitude. Por isso que eu gostei tanto desse mocinho, porque ele tem paciência, ele é uma pessoa que você pode contar, ele é carinhoso e tudo aquilo que a Ru precisava, ele consegue entregar para ela. E a relação deles se solidifica cada vez mais e você fica mais apaixonado pelos dois juntos e não vê a hora dela ceder, porque basicamente ela é um empecilho para que essa relação aconteça. A autora também traz ali algumas situações que falam um pouco mais sobre a vida pessoal de cada personagem. Eles tiveram criações um tanto parecidas, digamos assim, mas a história de vida da Ru é muito mais sofrida. Ela passou fome quando ela era criança, então ela tem ali
seus problemas com a alimentação, por isso que a pesquisa dela no momento é sobre alimentos em si, e a gente vai ver a autora abordando isso de uma forma super delicada, mas também sem deixar que perca-se a leveza da história, assim como também o Eli, que perdeu seus pais muito cedo e teve que cuidar da sua irmã mais nova, e a relação que eles têm não era tão legal assim, foi se modificando também ao longo do tempo, né, e da maturidade dos dois, só que não é uma coisa muito aprofundada que a autora vai gastar muita coisa para desenvolver. Eu acho que o foco da história num todo, assim, em relação a palco de fundo, a construção, é sobre a Rue. Então ele tem ali sua história de vida, só que ela não tem tanto impacto quanto a história de vida da Rue. Mas ambos não são elementos que a autora aborda de uma forma super profunda. É mais para trazer um pouquinho mais de camada para os personagens principais da história. O livro em si, ele é um pouco previsível e ele me lembrou um tanto o plot de Amor Teoricamente. Então, assim, você consegue sacar muito rapidamente qual é a trama da história, qual vai ser o plot no final. Isso não me incomoda, porque a história é para ser leve, para ser divertida, para ser sensual. Então eu acho que a Ali, na medida do possível, conseguiu trazer um elemento ali que ela pudesse trabalhar, que não fosse totalmente surpreendente, mas que fosse interessante para a história, que fizesse com que o leitor continuasse a leitura. Então, mesmo que você já saiba o que vai acontecer, você ainda quer saber como que os personagens vão chegar naquela conclusão, naquele ponto em específico. No geral, Não é Amor não é o melhor livro da Ellie Hazelwood. Não vou falar para vocês que é o livro mais incrível dela ou que é o mais diferente, ele não é o melhor. Eu ainda acho que os livros dela que focados na área STEM são muito mais interessantes, que são as verdadeiras comédias românticas, mas essa primeira tentativa de entregar um romance erótico com bastante cenas quentes, com personagens carismáticos e um romancezinho que você vai shippar, que você quer saber como que se desenvolve, eu acho que ela fez um bom trabalho. Se fosse qualquer autor escrevendo esse livro, ele ainda assim continuaria sendo bom. Ele traz o básico dos clichês de romance erótico, e como é uma primeira tentativa da autora de explorar esse novo gênero, eu acho que ela fez isso de uma maneira maravilhosa. E sendo bem sincera com vocês, eu gostei muito mais desse livro do que Noiva, por exemplo. Noiva, eu senti que tinha muitos furos, tinha algumas argumentações que não estavam bem embasadas, então quando eu terminei o livro, tinha coisas ali que não fizeram sentido pra mim e eu ainda não conseguia ver uma explicação. Mas Não é Amor não tem esse problema. Talvez quando você lê, você não se conecte tanto assim com os personagens, ou você acha que a história não tem um apelo que deveria. Mas em relação à argumentação, narrativa, estrutura do livro, não tem nenhum defeito, não tem nada que eu possa dizer e falar assim, nossa, isso aqui é ruim, isso aqui é ruim. Por isso que eu gostei muito mais de Não é Amor. Eu acho que a autora, ela se deu muito melhor com o romance erótico em si do que com o romance paranormal. Mas isso vai de cada leitor, então eu convido vocês a lerem Não é Amor. Como eu falei, não é o melhor livro da Ellie Hazelwood, muito pelo contrário, ela tem outros livros melhores, mas se estamos falando de um romance erótico para passar o tempo com personagens cativantes, eu acho que vocês vão adorar essa leitura. Eu amei, eu achei tudo de bom, aqueceu meu coração, me deixou totalmente presa do início ao fim, e eu acho que pra mim isso já é o suficiente. Agora me conta se você está ansioso para fazer essa leitura, e se você que já leu o livro, o que você achou dessa história? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês sobre esse novo livro da Ellie. É isso então, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa aí o seu like, tá? Me ajuda bastante. E a gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!